Bom, olá, estamos aqui hoje com o Dr. Ricardo Cohen, que é diretor do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz. É isso, Ricardo? Exato, isso mesmo. Queria agradecê-lo pela presença para a gente conversar um pouco e agradecer aos nossos parceiros, que sem eles esse podcast não seria possível, a Johnson & Johnson MedTech e o seu programa Bari Mais. Bom, Ricardo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que está mais fechado no grupo de cirurgiões, mas como a gente fala aqui no Instituto Obesidade Brasil para os pacientes, eu queria esclarecer um pouco, porque isso gera muita dúvida, que são as chamadas cirurgias emergentes. Primeira coisa, o que é cirurgia emergente? Você sabe definir para nós, para os nossos pacientes entenderem esse nome o que isso significa? Honestamente, eu não sei definir o que é uma cirurgia emergente. Porque a gente tem qualquer intervenção em medicina, ela passa por fases de aprovação. Então, desde a concepção dela na cabeça do indivíduo que a desenhou, é a emergência de uma ideia. Então, para emergir é sair do fundo e ir até a superfície. Então, a gente tem várias etapas para qualquer intervenção médica, não só cirurgia. Remédios é o maior exemplo, passa por estudos em animais, de segurança, depois de eficácia num grupo limitado, depois de eficácia e segurança num grupo maior, até finalmente eficácia e segurança num grupo maior por mais tempo de segmento e finalmente a distribuição da medicação e a pesquisa pós-lançamento, que eles chamam de pós-marketing. Se eu pensar isso em cirurgia, deveria começar com os conceitos básicos das cirurgias, como elas funcionam, como elas são feitas, se elas são seguras num pequeno grupo de pacientes, depois se elas são seguras e eficazes num grupo maior de pacientes seguidas por um tempo limitado, e depois elas passam por um estudo que a gente chama de randomizado, que a gente compara essas técnicas novas, eu vou esquecer a palavra emergente, contra as técnicas ou os tratamentos modernos para a obesidade, por exemplo. Então é difícil defini-las. O melhor nome é o que o Conselho Federal de Medicina do Brasil faz. São cirurgias ainda em investigação. Então, qualquer intervenção que não sejam aquelas que tenham comprovação científica, são ainda procedimentos em investigação. E você, com certeza, tem muita experiência em cirurgia bariátrica e metabólica. A gente precisa de novos procedimentos? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que a inovação, e você vai concordar comigo, porque nós estivemos juntos das primeiras inovações em cirurgia do diabetes, por exemplo, a gente precisa de inovações. Mas a inovação é para o desfecho ideal, para o melhor resultado para o nosso paciente, que pode ou não passar por novas técnicas. Mas hoje, do conhecimento acumulado que nós temos em cirurgia metabólica, a gente precisa refinar e aumentar a segurança, que já é muito grande, mas sempre segurança cada vez melhor, dos procedimentos que nós já temos. Conhecemos como funcionam, conhecemos as complicações, conhecemos como tratar, conhecemos os resultados. Temos estudos os randomizados já das duas mais realizadas técnicas, que é o bypass em Y de Roux e a gastrectomia vertical. Temos estudos já, então a gente precisava refinar isso e a gente precisa melhorar isso. É isso que nós precisamos hoje. Bom, eu queria só reforçar para os nossos ouvintes que essas novas técnicas não são as técnicas mais conhecidas e mais utilizadas, que é o bypass em Y de Roux, como o Ricardo falou, e a gastrectomia vertical ou sleeve, que é um nome também muito utilizado. E aí a gente vai entrar numa gama enorme de procedimentos. Infelizmente, cada vez mais tem aparecido variantes técnicas, né? Dentre as que você conhece, ouve falar mais, a gente tem ouvido em congressos, você vê alguma delas que você diria, olha, esta técnica talvez tenha um papel importante, ou pelo menos alguma indicação. Dessas todas, você pode até falar o nome, você vê alguma que a gente realmente, vamos dizer assim, poderia investir nos estudos e falar, não, vamos procurar estudar, porque talvez essa seja uma técnica interessante? Existem técnicas que, para os nossos ouvintes, acho que vai ser confuso. E para nós é confuso, eu imagino, para as pessoas que estão buscando o tratamento cirúrgico da obesidade. São diversas siglas que vocês vão ouvir. Vão ouvir SACE, SADJB, SADIS, SADIS, OAGB, MGB. Eu não vou continuar com as siglas. São todas siglas que ainda podem ser que depois dos estudos feitos, pode ser que elas venham a ter algum papel.
bipartição de trânsito, que eu já ouvi falar exatamente hoje, como Sleeve Plus. Sleeve Plus é um novo nome comercial, infelizmente, da bipartição. Sleeve Plus. Então, vocês vão ouvir esses nomes que ainda não temos estudo, ainda não temos estudos de eficácia e segurança. Dentre todas elas, talvez, porque precisa de estudo, o SADS, que é uma cirurgia onde se faz uma gastrectomia vertical e se aumenta o desvio do intestino, teoricamente, para promover a longo prazo mais perda de peso. Mas todas as cirurgias que têm um componente de má absorção, para quem está nos ouvindo, má absorção não é um mecanismo que funciona na cirurgia. Má absorção é um efeito colateral. Assim como restrição na cirurgia é um efeito colateral. Então a gente não busca a restrição e a não absorção ou a má absorção. A gente busca mecanismos fisiológicos, porém de funcionamento da cirurgia. Essa cirurgia, SADS, é uma cirurgia, uma sigla em inglês, mas talvez ela deva ser estudada contra o bypass ou a gastrectomia vertical para pacientes com obesidade mais grave, aqueles eventualmente com índice de massa corpórea mais altos. Mas a gente tem que lembrar que hoje nós temos remédios que funcionam muito bem. E obesidade e diabetes são enfermidades crônicas e progressivas como o câncer. Então o câncer nunca é ou geralmente nunca é uma intervenção cirúrgica sem outra coisa junto. Alguns pacientes precisam de radioterapia, imunoterapia, quimioterapia. Obesidade é a mesma coisa. Então talvez combinar cirurgia com a melhor medicação versus o SADS e ver se a longo prazo o SADS terá a mesma eficácia e a mesma segurança. Então talvez seja a única que me venha na cabeça de todas as siglas que a gente conhece hoje, que são mais de 10, essa talvez sobre para casos específicos, para casos muito bem indicados. É uma opinião, não é nada baseado em evidência de nada, mas é o que parece. E você acha que, assim, que nem você disse, infelizmente essas técnicas têm sido feitas, né? Apesar do Conselho Federal de Medicina dizer que são técnicas em investigação. Por que você acha que os pacientes aceitam isso também? O que acontece? O que a gente pode ajudar os pacientes a, pelo menos, pesar bem o que eles vão fazer, tentar entender melhor as possíveis técnicas e eventualmente evitar cair numa situação que está fazendo uma cirurgia que pode ser que traga muitos efeitos colaterais, vamos chamar assim. Eu acho que o paciente precisa conhecer ou ter a noção. Acho que o paciente que está procurando o tratamento cirúrgico, ele passou por diversas fases de tratamento da obesidade. Todas as possíveis dietas que não funcionaram e mesmo pacientes que utilizaram medicação e eles não foram bons respondedores à medicação, porque a doença é muito heterogênea, cada um responde diferente à medicação. Então eles têm uma bagagem. Procurar a informação sobre as técnicas já consagradas e reconhecidas mundialmente como aquelas que têm ciência por detrás dela. Repetindo, o bypass gástrico em Y e a gastrectomia vertical. E perguntar, quando procurarem o cirurgião e o cirurgião oferecer uma técnica que não tem esse nome, perguntar qual a razão dessa indicação, por que ele está oferecendo essa técnica, se já houve alguma comparação com as outras técnicas, para ele entender a razão da indicação de uma técnica em investigação. E mais um detalhe, não cair na promessa de que todos os grandes proponentes das técnicas, eles põem elas como menos invasivas, menos agressivas e com menos efeitos colaterais. O que não é verdade, porque sequer tem comprovação de sua eficácia a longo prazo, muito menos da sua segurança. Então, sempre perguntar. Não tem vergonha nenhuma perguntar. Quando a gente vai procurar um auxílio médico, mesmo nós médicos fora da especialidade que nós fazemos, nós perguntamos por que o médico está propondo esse tratamento para nós. Então a gente tem que fazer, os pacientes têm que fazer a mesma coisa quando buscam o auxílio de um cirurgião para o tratamento cirúrgico da obesidade. Acho que é perguntar e se informar e comparar com o que a gente já tem. Porque cair cego numa opinião isolada, numa técnica de investigação, é dar sopa para o azar. Eu acho que essa discussão aqui é muito importante para ajudar os pacientes, porque o que a gente vê, não sei se você concorda, é que as pessoas tendem
a se iludir um pouco com a obesidade, né? Porque elas, como você disse, passaram já por várias fases, já compraram ideias de coisas meio milagrosas, né? Então, dietas da moda. Dieta do tipo sanguíneo, da lua, etc. Medicações, fórmulas mágicas. Infusões na veia, que funcionam maravilhosamente. Exatamente. E aí vem também as cirurgias meio mágicas, né? Como se a solução da obesidade definitiva. O que você acha disso? Assim? Você acha que essas cirurgias vendem essa ideia meio mágica? Por isso que as pessoas... Eu acho que sim, vendem. Vendem a ideia da facilidade, da perfeição, de que as outras técnicas e os outros tratamentos, inclusive, nunca poderiam dar a eles. Então, existe uma ilusão de um paciente que já vem com um alto preconceito. A estigmatização contra a doença vem no paciente, está dentro dele. Ele sofreu e sofre muito tentando vencer a doença obesidade, que a gente sabe que é muito difícil vencê-la. Então, ele cai na palavra do profissional, que é um formador de opinião, de que a proposta dele é a melhor do mundo. E o paciente realmente tem uma miopia, ele se tranca nessa, puxa, vou ter a solução definitiva para a minha vida. E não tem. Então, por isso que perguntar por que você está optando por isso, sendo que existem outras que têm 40, 50 anos de vida, sabe-se quase, praticamente muito sobre segurança e sobre eficácia dela a longo prazo. Por que eu não faço essa? Quer dizer que todos os pacientes que foram operados antes foram operados errados? Essa é a solução milagrosa? Pode até ser. Daqui 10 anos você tem razão. Era milagroso. Mas agora não tem nenhum estudo sério que mostre que sim, elas têm mais eficácia e mais segurança que a gastrectomia vertical e o bypass Y de Roux. Eu acho que assim, porque, bom, pelo menos do conhecimento que a gente tem hoje de obesidade, e provavelmente a gente conhece pouco obesidade, sim. Não existe uma solução definitiva para a obesidade. Não tem bala mágica. Então, tudo que... Aí eu até expando essa nossa conversa para outros tratamentos que não cirúrgicos. Tudo que oferece soluções mágicas e milagrosas provavelmente tem algum tipo de... Um viés de marketing, um viés econômico. Tem alguma enganação, vamos chamar assim. Sim. Então, acho que os pacientes têm que tomar um certo cuidado. Eu sei que você faz parte... de órgãos aí de revisão, de técnicas, de tudo mais. Como que hoje, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, você acha que ele vê com bons olhos, não só em cirurgia bariátrica, mas em outras técnicas, ou ele vai exigir outros estudos? Eu faço parte da Câmara Técnica da Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Conselho Federal de Medicina. Hoje o que está acontecendo são... O CFM recebeu as propostas são analisadas pela Câmara Técnica, passam por 3, não são julgadores, mas são colegas conselheiros do CFM que analisam a viabilidade ética disso junto com o advogado, devolve-se para a Câmara Técnica e depois vai para a plenária. Eu já tive a experiência de defender a cirurgia para o diabetes no plenário do Conselho Federal de Medicina. Então, eu posso te dizer o que aconteceu. Eu fui exprimido ao máximo possível para mostrar evidências científicas de alto valor, alto nível de evidência. Todos que estavam lá, quase que sem exceção, me arguíram seriamente sobre qual a evidência que a gente chama de nível 1, que é a maior evidência científica que vocês têm sobre isso. O que é opinião de especialista, que vale muito pouco? A opinião nossa, como médico, vale pouco quando ela está fora da ciência de verdade. Então, o Conselho Federal de Medicina é um órgão realmente sério, que se forem apresentadas as evidências que são demandadas para a introdução de novas técnicas, vão passar. Se não forem mandadas, provavelmente o que pode acontecer é que não se recomende nenhuma técnica, se liste as siglas e se diga, são cirurgias que não têm o nível de evidência necessário para fazer parte do rol da cirurgia do CFM. Então, o CFM está no processo de avaliação e os que estão propondo as técnicas estão na fase de submeter as evidências. Eles têm um tempo para a submissão das evidências e é isso que está acontecendo no CFM hoje. Mas o CFM é realmente sério na avaliação das técnicas. O plenário analisa isso com muita seriedade, porque, afinal de contas, o CFM legisla a prática médica no Brasil. São poucas as autarquias governamentais no mundo que fazem isso. Ela é uma delas e fazem, pelo que eu vi na cirurgia do diabetes, com muita seriedade, pensando realmente no paciente. Isso é importante. Então, assim, a gente tem que procurar fazer o que está já bem estabelecido. Por enquanto, sim. Se alguém provar para você daqui
5 anos, que a sigla SADJB funciona, você não vai pensar em fazê-la? Em estudos sérios? Sem dúvida alguma. Então, porque a gente não pode... A gente sofre, às vezes, pela nossa postura de fazer o melhor para o paciente como contra a inovação. Nós não somos contra a inovação, nós somos a favor da melhor inovação, que por enquanto não tem os melhores dados para a gente abraçar essas técnicas. E a gente sabe, né, assim, depois de tantos anos operando, que assim, não sei se são pequenas, mas pequenas variações técnicas, não sei se o paciente vai entender muito bem, mas em vez de pôr o intestino aqui, no lugar X e colocar no Y, dá problema. Não é só que dá problema, mas você não vai transformar a história porque você mudou de lugar e resolveu o problema da obesidade, né? Verdade. Quer dizer, não tem uma base sólida só com essas modificações que podem trazer mais efeito colateral. Que nem você falou, a tal do SADs, é uma técnica que possivelmente tem algum interesse, até tecnicamente ela é mais fácil de fazer, né? Então talvez tenha menos complicações. Talvez a grande vantagem do SAD seja essa, né? Talvez ser mais fácil. Ter menos complicações, talvez, né? Porque eu acho que isso também Você está falando de complicações durante a cirurgia? Durante a cirurgia. Depois da cirurgia não sabemos. Depois não. Então, essa é uma questão importante. Então, tem uma cirurgia que eu queria chamar a atenção, que é essa que, um nome meio infeliz, que é o mini gastric bypass, que foi substituído pelo bypass de anastomose única, né? Acho que, eu sei que a gente está falando para pacientes, mas eu quero o máximo que vocês tomem uma decisão correta. E se habituem com esses termos. Tomem uma decisão correta. Fica aparecendo esse bypass de anastomose única, até se eu fosse médico de outra especialidade, tenderia a pensar que é uma cirurgia, poxa vida, se tem uma anastomose só em vez de duas... É parecida com a outra? É parecido, o nome é parecido, acho que não deve ser uma coisa boa, né? O que a gente já sabe se o paciente ouvir de um médico, olha, acho que você tem que fazer um bypass de anastomose única, ou mini gastric bypass, em vez do Y de Hooke. É um nome que é relativamente conhecido hoje. Quais são, na sua visão, para o paciente entender coisas que eventualmente não sejam boas nessa cirurgia, que podem ser piores e trazer mais problemas para o paciente? É uma cirurgia que, em todos os estudos sérios publicados até hoje, não mostrou nenhuma vantagem sobre o bypass em Y de Hooke. A única vantagem é que ela é 10 ou 15 minutos mais rápida. Então, numa cirurgia que nós levamos 50 a 60 minutos, ela vai levar 45 minutos. Então, a vantagem... E hoje, anestesia, etc., são muito seguras. Então, esse tempo de 15 minutos faz diferença. Todos os resultados em relação à perda de peso, a controle da glicemia, controle da pressão é até pior. Da pressão, o bypass com 2 anastomoses é melhor. Controle do colesterol é igual. Com algumas desvantagens. Ela leva a maior desnutrição, pela forma que a cirurgia é feita, e como ela tem uma anastomose só, não existe a exclusão de uma porção do intestino onde passa a bile. E a bile pode passar pelo estômago. Aliás, passa em 2 anos de estudos e 5 anos de estudos, os estudos sérios randomizados, cerca de 20 a 25% em 3 estudos publicados até agora, tem bile dentro do estômago. O que acontece com a bile dentro do estômago? Em 20 a 30 anos, aumenta muito a incidência de câncer desse estômago. Então, a gente não tem o segmento a longo prazo disso para dizer que não vai dar o câncer do estômago. Então, se eu tenho uma técnica que é mais rápida a 15 minutos e que ela não tem vantagem sobre a outra técnica em relação a resultados e tem a desvantagem de um certo número importante de desnutrição e de bile no estômago e daqui a 30 anos câncer do estômago, por que fazer? Então, para quem está nos ouvindo, o nome mini... Nós recebemos um e-mail hoje no nosso Centro de Obesidade. Quero fazer a cirurgia do estômago, a mini bariátrica. E a paciente explicou que era isso. Ela ouviu aqui em São Paulo de um cirurgião que era muito mais fácil, muito mais rápido e que ela ia emagrecer muito mais. O que não é verdade. Então, essa técnica também ainda não tem o seu papel definido. Tem que ter muito cuidado quando o paciente escuta essa técnica, porque ela não tem ainda nenhum resultado positivo quando comparado ao bypass clássico feito se eu contar, há mais de 100 anos, porque ela vem da cirurgia do câncer de estômago. Então, é uma cirurgia que tem muito tempo. A gente sabe como ela funciona e a gente sabe os efeitos colaterais a longo prazo e câncer de estômago não é um dos efeitos dele a longo prazo. Bom, então,
lembrando vocês, sempre procure ter posição quando você vai definir uma técnica cirúrgica. O Ricardo talvez concorde, acho que sim, que quem define, no última instância, a técnica cirúrgica que vai ser utilizada na cirurgia bariátrica é o médico. Mas hoje a gente sabe que o paciente tem opinião, ele pode dizer os seus desejos, as suas necessidades, e isso pode interferir na decisão. Mas sempre pensando nas técnicas consagradas e que tem bons estudos, né? Então, a gente não pode deixar de esquecer disso. E a gente, acho que tem alguns cirurgiões hoje, e nós dois, tenho certeza, somos um deles, que temos lutado para que os proponentes dessas técnicas estudem as técnicas. Sim. Né? Não façam as técnicas, mas estudem de uma forma séria, né? E essa forma séria seria a melhor opção comparar com o bypass, por exemplo? O que você acha disso? Assim, em termos leigos, como é que essa forma... porque a gente vê em alguns estudos assim, fiz 100 casos, resultados maravilhosos. Por que isso não é muito bom? Quando publicam lá, fiz 100 casos e tive esse resultado. Por que a gente não pode levar muito em conta isso? Porque quando eu analiso retrospectivamente os casos que eu fiz, de uma técnica que não tem comprovação de sua eficácia a longo prazo, eu automaticamente tenho um viés de seleção dos pacientes, um viés de interpretação dos dados, porque eu não comparo com nada. Então, eu comparar algo com nada, o algo vai ser melhor do que o nada em qualquer efeito que ele tenha. Eu acho que hoje em dia é uma comparação com o bypass e com a gastrectomia vertical. A gente sabe que o bypass, por exemplo, funciona melhor para o diabetes a longo prazo que a gastrectomia vertical. Então, nos pacientes com diabetes que vão fazer o mini bypass, ou vão fazer o SADS, ou vão fazer qualquer das outras siglas das técnicas novas, a bipartição de trânsito intestinal, elas têm que se comparar com o que a gente já tem de resultados sólidos com nível de evidência alto. Se eles se mostrarem tão seguros quanto e tiverem uma melhor eficácia, é uma inovação que deve ser pensada e absorvida. Agora, se elas tiverem segurança pior, menos seguras, e resultados inferiores, ou até iguais, qual é a vantagem de trocar alguma coisa? Por que eu vou trocar um copo que enche a nossa água por um outro copo igual que enche a nossa água, só que ele não tem os triangulinhos no vidro, ele é liso? O copo é o mesmo, vai servir para tomar água. E eu sei que o melhor copo é aquele que não vai quebrar. Eu sei que o bypass a longo prazo é aquele que tem mais durabilidade com segurança. Então, a nova técnica tem que ser significantemente melhor que as técnicas existentes, para a gente poder abraçá-las. Isso inclui segurança a longo prazo. Então, vai demorar pelo menos uns 50 anos para as novas técnicas provarem ser melhores. Acho que eles não vão esperar, Ricardo. Não vão esperar, mas esse é o correto. E como que a gente faz para convencer os pacientes? Você tem alguma sugestão para convencer até os cirurgiões, os mais novos? Quem sabe, às vezes, tem pessoas nos ouvindo aí que são médicos, são cirurgiões em formação. O que a gente pode falar para eles para tentar evitar que a gente comece a fazer cirurgias, por exemplo, no mini gastric bypass, que a gente provavelmente vai estar aposentado, até morto. Quando um paciente que se submeteu a essa cirurgia, de repente evoluiu com câncer no estômago. O que a gente pode dizer para eles, pelo menos, tomarem cuidado, né, na decisão, ou, se forem médicos, pensarem bem o que vão assumir? Para os nossos colegas médicos, pensem bem, porque o efeito da cirurgia dura para o resto da vida. Não é como um remédio, que eu dou o remédio, tem um efeito colateral, eu tiro o remédio, suspendo e o efeito colateral vai embora. Para a cirurgia não é assim. Então, nossos colegas médicos que estão... Se tiver alguém nos ouvindo, que comecem nesta área da cirurgia bariátrica e metabólica, que eles levem a sério o que é publicado, porque as pessoas que publicaram em revistas de altíssimo impacto científico foram revisados por um monte de pessoas chatas e criteriosas cientificamente e passou pelo crivo das cabeças mais pensantes na área da história, do mundo. Então, levem a sério o que é publicado, levem a sério a ciência, levem a sério o que está escrito em relação à segurança a longo prazo. Não se eu vou levar 15 minutos a menos, eu dou um ponto no tal lugar. Como você bem disse, o ponto no tal lugar não vai mudar a história da obesidade. O que vai mudar a história da obesidade é dar um tratamento que tem um substrato fisiológico conhecido e que seja muito seguro. Então, para os nossos colegas é isso. E para os pacientes, qualquer técnica fora das duas, que por enquanto são aquelas que são as reconhecidas,
E, normalmente, as pessoas, os cirurgiões que propõem essa técnica, elas dizem que sociedades médicas dizem que sim, podem ser feitas, o que não é verdade. As sociedades médicas dizem que são técnicas que estão sendo feitas, os resultados são ainda de baixo nível de evidência, e as sociedades médicas, seja americana, seja a internacional, a mundial, que se chama IFSO, elas têm trabalhos publicados que dizem, cuidado, faça com ética, estude mais, essas técnicas eventualmente terão seu papel. É isso que elas falam. Porém, o cirurgião que vende a técnica, entre aspas, ele não diz isso, ele diz, a sociedade diz que está escrito lá que eu posso fazer. Não, ele não diz isso. Ela diz que está sendo feita, eu não sou polícia de dizer que não faça, mas cuidado, pense bem, veja o que vai acontecer com o seu paciente daqui a alguns anos, como os proponentes do bypass e da gastrectomia vertical fizeram. Estudaram, têm décadas de seguimento e sabem que são seguras e que funcionam. Uma coisa que eu queria lembrar, a gente está se encaminhando para o final, algumas técnicas que foram bastante realizadas no passado, essas técnicas que alteram a parte intestinal e alteram muito a absorção dos alimentos, né? Como, por exemplo, uma técnica chamada Scopinaro e Duodenal Switch, elas, numa quantidade grande de casos, os efeitos colaterais mais graves, principalmente nutricionais, não ocorreram precocemente. Depois de 10 anos. Então, isso, o que você preocupa? Então, que você acha disso? Por isso que é uma coisa que, eventualmente, essas técnicas que estão se propondo agora, pode ser que a curto prazo elas tenham até bom resultado. O problema é a longo prazo. O problema é acima de 5, 10 anos. É aí que é outro defeito dos estudos retrospectivos. Porque quem vai publicar no estudo retrospectivo, ele quer mostrar que funciona. E ele até é capaz de excluir os casos que deram errado, porque, afinal de contas, deram errado porque a culpa é do paciente. Deram errado porque, na época, eu não fazia a cirurgia tecnicamente perfeita. Eu troquei a técnica. Da técnica A, passei para B, passei para C. A C é melhor que a e B. E os da E e B? Deixa para lá. Então, isso pode acontecer. A gente tem que tomar... Pacientes tomem muito cuidado com isso. Então, assim, importante dizer isso, né? Quer dizer, os efeitos, até os efeitos eventualmente mais graves, acontecem depois de muito tempo. E outra, vocês que estão nos ouvindo, que estão buscando tratamento da obesidade, lembram de um negócio chamado banda gástrica ajustável. Banda gástrica era um pedaço de silicone com um tubo que ficava no subcutâneo, debaixo da pele dos pacientes, onde se jogava líquido para aumentar ou diminuir a restrição. Isso, no começo dos anos 2000, era a solução da obesidade. Veja, uma borrachinha, leva 15 minutos para operar, a gente enche, você vai no consultório, eu encho, a banda diminui a capacidade do seu estômago, você vai emagrecer, vai salvar a sua vida. Não salvou a vida de muita gente, não, pelo contrário. E se defendia na época, vocês lembram? É muito fácil de se reverter. Nós, que somos mais velhos nisso, nunca colocamos banda praticamente, ou nunca, e retiramos centenas. Por quê? Porque a longo prazo, entre 5 e 10 anos, começaram a aparecer. O estômago não nasceu para ter borracha em volta. Senão Deus teria colocado uma borracha no nosso estômago controlável pela mente. Furava o estômago, deslizava, escorregava, infectava. Então... E alguns pacientes aprenderam a encher e esvaziar. A encher e esvaziar também. Esse tinha mais isso. Ela era sabotada. Então, vejam, todo milagre, o Schiavone colocou muito bem no começo, todo milagre vendido, incluindo dietas da lua, dieta do ponteiro do relógio, cirurgias metabólicas e bariátricas, que são vendidas como solução fácil, não são soluções fáceis. Tratar a obesidade nunca tem uma solução fácil. É sempre multidisciplinar e é sempre com coisas que a gente tem evidência científica. Bom, queria agradecer. Acho que foi uma boa conversa, talvez um pouco técnica, mas a nossa proposta aqui é tentar levar informação de boa qualidade e para os pacientes tomarem cuidado com as decisões com base, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez nossos parceiros, a Johnson & Johnson MedTech e o programa Bari Mais, e o Ricardo por estar aqui com a gente, saiu do consultório para bater esse papo. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, você.